Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Você já tem um programa de integridade? Esse é o futuro das licitações. Ah não, você nunca ouviu falar do programa de integridade? Ou você já ouviu falar pelo menos da palavra compliance, né? Nós sabemos que existe uma legislação que criou, né, o programa de integridade, e nós temos a nova lei de licitações com alguns incisos e um novo projeto de lei que pode mudar tudo, inclusive na sua empresa. Antes de continuar nossa conversa, que tal estudar editais e analisar casos reais de licitações e contratos? Essa pode ser a solução que sua equipe comercial precisa. Conheça o meu curso em adielferreirajr.com/curso licitação sem acento. Te vejo lá. Olha, no artigo 25, parágrafo 4º da nova lei de licitações, agora alguns já estão com raiva de chamar de nova lei, né? Então vamos chamar da Lei Geral de Licitações e Contratos. Ela diz o seguinte: nas contratações de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento, né? Eu não quero ingressar aqui nas discussões sobre qual é o programa de integridade que é válido, qual é o que não é válido. Não é esse o objetivo, né? A ideia é do seguinte: será que você participa de licitações de 200 milhões? E se você participa, quantas vezes no ano você participa de uma licitação dessa magnitude? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para alguns, né, que jamais chegarão a participar de uma licitação de 200 milhões de reais, né? E aí você poderia pensar em um critério de desempate, né? No artigo 60 da nova lei de licitações está ali a possibilidade, né, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate nessa ordem: uma disputa final. Se isso não desempatar, vai avaliar o desempenho contratual prévio dos licitantes. Se não houver nenhuma forma de analisar esse desempenho contratual, vai passar para a terceira, para verificar se o licitante tem ações de equidade entre homens e mulheres. Também, se não tiver essa ação de equidade entre homens e mulheres, aí vai ser analisado se qual das empresas possui um programa de integridade. Aí a empresa que possuir vai desempatar. Professor, isso aí é difícil chegar nesse ponto. Eu reconheço que realmente é difícil, mas ainda assim, tentando insistir para que mesmo aqueles que não chegam em 200 milhões de reais possam se interessar, né, pelo programa de integridade, já que participam de licitações, o artigo 156 ele vai trazer as penalidades. Você já conhece as penalidades, né? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, a declaração de idoneidade. E aí ele diz: na aplicação das sanções serão considerados, aí ele traz a natureza, a gravidade, as peculiaridades, as circunstâncias, os danos que dela provierem para a administração, e lá no final ele coloca que deverão ser considerados para a aplicação de sanção a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade conforme as normas e orientações. Ou seja, a penalidade de uma empresa que possui um programa de integridade ou está aperfeiçoando o seu programa de integridade, ele deve ser
menor do que aquele que não tem. Então, a depender do caso, isso pode ser uma grande economia para a empresa. Mas mesmo assim você pode pensar, mas poxa, as minhas licitações, eu acho que eu não vou chegar nesse ponto. Porém, há um projeto de lei, tá? Um projeto de lei que visa a iniciativa do senador Sérgio Moro, né? Que foi aquele que defendeu muito a lei que criou o tal programa de integridade na legislação brasileira, né? A chamada Lei Anticorrupção. E ele trouxe uma proposta, tá? Que visa abrir um espaço maior para que municípios e os estados possam trazer a sua própria definição de grande vulto, né? Ou estabelecer ali os valores locais para obrigatoriedade de implantação do programa de integridade, ou seja, para cada estado, o município, isso vai poder ser regulamentado. Mas a gente pode visualizar que existem alguns estados, dado que a competência para legislar sobre licitações e contratos é uma competência concorrente, né? E é por isso que você tem estados e municípios legislando sobre coisas específicas. Por exemplo, a lei no estado do Amazonas estabeleceu que se a licitação tiver 3,3 milhões para contratos de obras e 1,43 milhão para compras e serviços, o vencedor tem que ter programa de integridade. E agora ficou mais acessível. Se é que você participa de licitações de 1,5 milhão, aí já fica mais próximo da sua realidade. O Distrito Federal exigiu valor igual a 5 milhões de reais. Aqui no estado de Pernambuco se fixou 10 milhões de reais. Então é sempre uma perspectiva que os estados e municípios possam definir, né, qual seria o valor para essa obrigatoriedade, né? Me parece aqui, o texto deve melhorar, mas me parece que a definição de grande vulto que vai ser mudada de acordo com cada estado ou cada município, né? E por que isso? Porque a legislação não estabelece essa diferença, não estabelece essa possibilidade de adequação da quantidade daquilo que seria grande vulto, né? E aí eu acho que o projeto pode melhorar, não quero entrar no mérito, porque ainda é um projeto, né? O texto pode melhorar, mas basicamente seria resolver isso, resolver a possibilidade de que cada estado ou município definisse qual é o seu valor considerado de grande vulto. E aí hoje esses 200 milhões de reais já são atualizados 239, né? Quase 240 milhões de reais. Então vai aumentando todos os anos, atualizando conforme a lei manda. Portanto, fica ainda mais difícil de que o programa de integridade seja exigido, né? Então, a possibilidade, facilitação de que alguém faça isso, inclusive, né, com a legislação facilitada, pode contribuir para que a exigência de programa de integridade seja maior, né? Nós aqui nós já fizemos aqui programas de integridade sempre para empresas de licitação, tá? Programa de integridade conosco, ele não envolve, por exemplo, outras áreas, compliance trabalhista, compliance regulatório, compliance ambiental e todas essas coisas maravilhosas que se existem por aí. Eu só vendo compliance para empresas de licitação, ou seja, pego a legislação, compreendo o que ela pede, tá? Olho para as boas práticas do mundo afora, verifico se aquela empresa tem alguma exigência particular, porque muitas das empresas que nós
produzimos o programa de integridade são muito mais cobradas em ter o programa de integridade por empresas privadas, multinacionais, do que do próprio governo, né? Mas observo a legislação brasileira, observo as exigências dos entes privados e fazemos um programa de compliance adequado àquela realidade, né? O que faz, o que barateia o processo, né? Não estou desmerecendo, por exemplo, você fazer um compliance tributário, né? Verificar se o seu contador está fazendo tudo certinho, se tem uma agenda tributária de pagamentos, uma coisa maravilhosa, né? Nós seguimos a conformidade pura e simples, né? E obviamente existem outras consultorias especializadas, como o próprio planejamento tributário, que já é uma outra coisa, né? É você verificar se a empresa está pagando a mais, né? E qual seria a melhor forma dentro da lei, sem nada escondido, para que o indivíduo, que aquela empresa possa pagar possa pagar tributos mais baratos, né? Não é a minha praia. Minha praia é programa de integridade para empresas de licitação, atender essa necessidade nesse sentido. Portanto, eu espero, né, assim, que haja uma alteração legal que faça algum sentido, obviamente, para que os estados e municípios possam definir qual é o seu valor, aquilo que eles entendem como interessante, e que a gente possa ter de forma mais orgânica um sistema de integridade. Porque normalmente, pela minha experiência, tá? O cliente chega, a gente apresenta o nosso trabalho, é um trabalho muito pragmático, muito enxuto, gasta-se pouco, porque eu não incluo nada que não haja exigência, né? Tá tudo ali. Mas no meio do processo de implantação é que nós começamos a descobrir a necessidade que se tinha e não se sabia. Então a estrutura da empresa a cultura da empresa começa a mudar, coisas que estavam escondidas, pessoas que daqui à frente iriam colocar uma ação na justiça pesada contra a empresa já não vão fazer mais, porque aquilo foi tratado, né? Aquele trabalhador encontrou dentro da instituição linhas de pensamento, linhas de conformidade que fizeram com que as coisas se adequassem melhor, né? Ou determinados comportamentos que são contrários à legislação, né? Se é que você me entende, foram descobertos durante o processo de gente que sequer sabia do impacto que isso poderia causar, e essas coisas foram todas antecipadas. É um milagre de trabalhar com consultoria preventiva, né? A gente nunca imagina qual é o impacto que aquilo vai ter. Portanto, eu recomendo todas as empresas que puderem, né? Tem empresas realmente que não podem, você está participando de licitação, você é um MEI, você está trabalhando ali para sobreviver, ganhando seus primeiros contratos, realmente não recomendo. Isso aí é para uma empresa que já está com uma certa estabilidade, né? Tem ali seus funcionários, consegue se virar, pagar suas contas, né? Tudo certinho, consegue participar de licitações com uma quantidade de lucro interessante, e aí vale a pena você entrar, até por uma questão de competitividade. Você ingressa nessa área, ajusta a cultura da sua empresa e passa a poder vencer licitações que antes você não poderia pela ausência do programa de integridade. Eu pelo menos participaria, mas teria um espaço muito curto para fazer uma implantação muito complexa, e isso ia gerar um investimento que talvez ia tirar todo o lucro do seu contrato, né? Então, é isso. Espero ter esclarecido. Vamos ver para onde que esse projeto do senador Sérgio Moro vai nos levar, né? De toda forma, sempre importante o compliance, um programa de integridade para empresas que participam de licitação. Esse é o nosso futuro. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.